E estamos na camada 3 do iceberg de conspirações. Eu fiz uma playlist para essa série, caso você não tenha visto as camadas anteriores, recomendo que veja para entender como é esse iceberg, certo? Pois nele estão inclusos outros assuntos além das teorias. Singularidade. A singularidade pode significar várias coisas, mas nesse caso se refere ao conceito de que a humanidade chegará a um patamar extremamente avançado com a tecnologia. O progresso da humanidade se tornará incontrolável, e a tendência é que isso venha a acontecer cada vez mais rápido. O resultado dessa singularidade é descrito como irreversível, porque quanto mais avançado tecnologicamente ficam as coisas, mais obsoletas outras ficam, e mais dependente dessa tecnologia as pessoas ficariam. O porquê de ser um estado irreversível é que o lado otimista refere a singularidade como um estado onde o ser humano passará a ultrapassar suas limitações. Isto é, tem uma conexão com o transhumanismo. Já o lado pessimista expressa a singularidade como a perdição da raça humana, onde as máquinas estariam a um patamar que não poderíamos controlar ou até mesmo compreender. A árvore de suásticas. Foi descoberto em 1992 em uma floresta de pinheiros na Alemanha, algumas árvores que formavam uma suástica. Essas árvores mudam de cor no outono, e como demoram anos para crescer, acredita-se que foram plantadas em algum momento no auge do Império. Além disso, elas eram muito altas, tendo cerca de 70 anos. Nesse caso, a formação foi feita logo quando o Führer subiu ao poder. A suástica permaneceu escondida justamente por só poder ser vista de cima e pelas árvores mudarem de cor só no outono. Até hoje não se sabe quem plantou essas árvores ou qual seria o real motivo. Bom, isso aqui é autoexplicativo. A negação que esses eventos ocorreram acontece não só por parte de governos irresponsáveis, mas também por parte de pessoas que acabam conspirando demais. O exemplo mais famoso é negar que o Holocausto aconteceu, e isso, dependendo do lugar em que você estiver, é um crime. Se eu não me engano, na Áustria, obviamente Alemanha e Polônia, você é preso se falar isso. E essa questão de negar que genocídios aconteceram não envolve apenas ocultação de informações, manobra política e propaganda em prol de governos, mas também justifica para que esses eventos sejam repetidos. Imortalidade quântica. Esse é um dos tópicos que envolve teoria quântica. Para não ter que ficar falando várias coisas complicadas, resumida básica. Imortalidade quântica é a capacidade de burlar, entre aspas, a morte, através do paradoxo da mecânica quântica. Pois em uma realidade onde você morre, na outra, devido a diferentes circunstâncias, você sobrevive. Considerando que múltiplas realidades estão interligadas, em teoria você estaria morto e vivo ao mesmo tempo. Para ilustrar bem como essa doideira funciona, tem um experimento do gato de Schrödinger, onde um gato é colocado dentro de uma caixa contendo uma substância venenosa ativada por um dispositivo de detecção de radiação. Dentro da caixa só é possível ver o gato morto ou vivo, dependendo se o dispositivo quebrar ou não o frasco de veneno. Devido a isso, infinitas realidades se destroem, restando apenas uma, gerando só um resultado. Enfim, essa questão não é da minha área, então eu tive que dar essa explicação grosseira. Parei pra pensar, tipo, por que de um gato? Se ele tem 7 vidas e o experimento tem 50% de chance de gerar um resultado ou outro, e o gato sobrevive um certo número de tentativas, então a imortalidade quântica poderia ser real. Mas se o bicho morre de primeira, aí é muito azar. O basilisco de Rocco. Eu deveria ter explicado o que é um experimento mental no tópico do gato, mas whatever. Experimento mental é um que você não conseguiria realizar de fato, mas consegue explorá-lo através de física. E antes de falar do que se trata o basilisco de Rocco, é um conceito que só pelo fato de você conhecer o que é, você tá fudido. Então se você sofre de crise existencial ou algo assim, eu sugiro que pule esse tópico. Basilisco de Rocco propõe que, quando o ser humano chega à singularidade mencionada na parte passada, uma inteligência artificial insanamente poderosa seria responsável pelo futuro desenvolvimento e preservação da humanidade. O basilisco, criado por nós mesmos, possui conhecimento além da nossa compreensão e preservaria a raça humana, resolvendo todos os problemas nela existentes. É o seguinte, se o basilisco for a alternativa para prevenir a condenação do homem por ele mesmo, então todos aqueles que contribuem com a criação dele serão favorecidos a sobreviver. Contudo, aqueles que não fizeram nada para contribuir com a criação do basilisco serão punidos e continuarão a sofrer seus infortúnios, pobreza, fome, injustiça. Nesse caso, aqueles que não estão ajudando com a criação do basilisco estão impedindo a preservação da humanidade e serão condenados para sempre. Calma que eu ainda vou aliviar as coisas. No momento em que se tem ciência sobre o que é o basilisco, já seria o suficiente para nos condenar. Mas pensa bem, uma IA tão avançada como essa deveria saber que não deveria condenar as pessoas por não contribuírem com seu desenvolvimento, pois estaria repetindo comportamentos que são problemas humanos. Basilisco, não vai ser dessa vez e também em nenhuma outra. Rosicrucianismo.
O rosicrucianismo é uma vertente religiosa que surgiu no século XVIII, que envolve práticas esotéricas e ocultismo. Surgiu de forma anônima através de livros publicados, mencionando uma ordem secreta que possuía conhecimento de verdades ocultas do passado. Essa ordem foi formada em teoria por uma figura no mínimo curiosa, CRC, ou Christian Rosenkreuz, um nobre alemão, possivelmente alquimista. Fundaria a Ordem de Rosa Cruz, para reunir aqueles com interesse em estudos e práticas que não eram aceitos na época. Tem muita pouca informação sobre esse Christian, não se sabe nem se ele existiu de verdade. A Ordem de Rosa Cruz se estendeu para outras organizações baseadas nas tradições antigas, e algumas delas estão ativas até hoje. É dito que eles passam ensinamentos de filósofos clássicos, e também de outras áreas, e as teorias ligam a Ordem a outras organizações e sociedades secretas, como a maçonaria ou a Ordem da Aurora Dourada. Sinkholes são buracos que abrem na Terra, geralmente por conta de alguma alteração do solo que cede e formam essas crateras. Esses buracos, além de acontecer normalmente na natureza, também podem ocorrer em cidades a qualquer momento, geralmente quando tem uma linha de metrô subterrânea. Nossa, imagina o desespero. Nessas ocasiões, os buracos acontecem devido a falhas humanas nos projetos de engenharia, e acontecem só por conta de alteração no fluxo de água na Terra ou sistemas de tubulação e afins. Claro que os engenheiros identificam previamente se a área em questão é suscetível a sinkholes, por exemplo, lugares que têm túneis ou cavernas subterrâneas e que não possuem o solo firme o suficiente. Esse tópico se interliga com várias outras teorias, como a Terra Oca, de que alienígenas estão fazendo crateras por debaixo da Terra, negócio meio Guerra dos Mundos, tá ligado? Mas o principal é essa ideia de fenômeno ou desastre natural que, apesar de sabermos o porquê ocorrem, também é possível acontecer de forma inexplicável. Experimento russo do sono. Essa é uma creepypasta que pega elementos de algo que aconteceria na vida real para formular a história. Um experimento é realizado na Rússia. 5 detentos foram pegos como cobaias e expostos a algum tipo de gás em câmaras, numa base militar soviética pouco depois da Segunda Guerra Mundial. O experimento tinha como objetivo criar uma droga que impedia a pessoa de dormir por 30 dias, que seria usada para fins militares. No começo ia tudo bem, contudo após alguns dias, uma das cobaias começava a urrar como um animal, e os outros também sofriam efeitos até ficarem completamente insanos. A situação saiu do controle e os presos estavam completamente violentos. Foram convocados militares para amansar os caras. As cobaias não sobreviveram e o governo encobriu qualquer registro sobre o que aconteceu. Não fala como o experimento foi descoberto depois, creio que foi após desclassificação de documentos após o fim da União Soviética, e eu ainda fui brando em relação aos detalhes da história, que é bem violenta. Aeroporto de Denver. Segundo aqueles que trabalham ou já trabalharam lá, dizem que o lugar é alvo de teorias conspiratórias injustamente. E de fato é um lugar estranho. O aeroporto custou quase 3 bilhões de dólares para ser feito, fora os custos de manutenção e outros para aumentar a capacidade do local. E é um lugar imenso, tem o tamanho de uma cidade. Mas para que tudo isso? Bom, segundo as conspirações, o complexo foi construído por organizações secretas como os Illuminati, maçonaria, etc. Devido à sua construção estar no nome de uma empresa que não existe, e serviria para uma base dos Illuminati com bunkers secretos pelos caminhos subterrâneos, quando viesse o fim do mundo. Para exaltar as teorias, lá tem várias artes estranhas, murais mostrando pessoas sofrendo, indicando que são representações do apocalipse. Do lado de fora é reconhecida a escultura do cavalo azul com olhos vermelhos brilhantes. Durante a criação da escultura, uma parte do cavalo caiu em cima do artista que a fez, e ele acabou morrendo por conta disso. O engraçado do aeroporto é que eles, digamos, abraçaram as conspirações, fazendo várias referências a símbolos da maçonaria nos murais. Arcontes. Os arcontes são entidades descritas no gnosticismo. São 7 deuses perversos que criaram e governam o mundo. Seus nomes são derivados dos nomes de Deus presentes nos manuscritos antigos hebraicos, sendo eles Adonaios, Astafanos, Elaios, Horaios, Yal, Sabaoth e Yaldabaoth, representado como Deus criador do Antigo Testamento, ou Deus falso, responsável por fazer os humanos acreditarem que ele é o Deus verdadeiro. Como os arcontes foram os deuses que criaram o homem, são responsáveis por várias ações e eventos que vivemos, e também, os homens, por serem sua criação, quase não conseguem escapar de sua influência. E cara, presta atenção nessa história. No gnosticismo, Yaldabaoth, o demiurgo, é o deus que estabelece seu controle como tirano sobre a humanidade. Ele impede que os humanos ascendam espiritualmente para a graça divina, escravizando-os no mundo físico. É então que um anjo se rebela contra Yaldabaoth, para livrar os humanos de sua influência, dando a eles o livre-arbítrio. Esse anjo era nada menos, nada mais do que Satanael, que antes servia ao demiurgo, mas se voltou contra ele.
A história varia dependendo dos manuscritos, mesmo assim é bem interessante ver as diferentes interpretações dos mitos antigos. Ciência espírita é uma ideia que, a grosso modo, unifica conceitos espirituais com os científicos, e de que ambos a ciência e a espiritualidade estão interligados. A ciência espírita defende o argumento de que o conhecimento científico que temos é resultado da nossa compreensão e aproximação com o espírito. O conceito também possui um paralelo com metafísica, como uma forma de dar explicação às forças que estamos sujeitos, mas não podemos compreender ou controlar através da ciência apenas. Legal que isso traz a ideia de não há nada que a ciência não possa explicar, mesmo que precise se unir a uma linha mais espiritual para isso. A planície dos jarros. É exatamente isso, uma grande planície com jarros gigantes localizada no Laos. Os jarros são feitos de pedra e têm mais ou menos umas 10 toneladas cada um, e há centenas espalhados pelos campos. Ninguém sabe quem fez os jarros, como fizeram e para quê. Alguns deles possuem tampas. Nesse caso, acredita-se que eram usados como potes para guardar coisas. Teorias dizem que eles eram usados para algum processo de câmbio dos povos antigos. Outra diz que os jarros foram feitos por um rei gigante, após vencer uma batalha, em comemoração para guardar grandes quantidades de vinho. Foram encontrados buracos debaixo da terra com restos mortais queimados em certos lugares dos campos, então os jarros poderiam ser algum tipo de túmulo também. As lendas dos povos próximos afirmam que gigantes habitavam o local. Várias pesquisas foram feitas e ainda não há certeza de como os jarros foram feitos. Beacon of Hate. Isso se trata de uma transmissão de rádio descoberta em junho de 2000 por Steve Yates, um operador de rádio amador. A transmissão parecia ser clandestina e sem nenhum motivo. Era transmitido mensagens estranhas por código Morse frequentemente, e algumas mensagens mudavam com o tempo, repetindo durante o resto do ano. O Steve gravou os áudios e tentou decodificar para ver se descobriu o que diziam. As mensagens parecem ser de alguém muito puto falando sobre camelos, o número da besta, matar sacanagem e a religião. E ele também parece não gostar de americanos. Camelos pode ser uma analogia para algum outro povo árabe. Desde dezembro de 2000 a transmissão parecia ter parado, até que em 2021 uma nova mensagem diferente das outras foi transmitida. Um código que dizia: "O falso Deus de Israel, o maior mentiroso de todos". Ainda assim é difícil entender o que isso significa. É um assunto pouco comentado e vai permanecer um mistério por um bom tempo. Crianças selvagens. É um fenômeno que acontece quando crianças são isoladas de qualquer interação humana desde muito pequenos. Devido a isso, essas crianças adotam características e comportamentos animais, por exemplo, caminhar como um quadrúpede e emitir sons de animais ao invés de se comunicar com palavras. Psicologicamente, não somos educados apenas estudando, é um processo que também acontece naturalmente. Então, quando a pessoa não é instruída pelo contato humano, ela não assimila o comportamento social necessário para se identificar como um ser humano. Nesse caso, a pessoa apresenta sinais de incapacidade mental, não conseguindo adquirir novas informações. Por exemplo, se a pessoa não é instruída, chega a uma certa idade em que é quase impossível ensiná-la a falar. Não é nem ensinar um idioma, é falar mesmo. Os casos de crianças selvagens não acontecem exatamente quando uma é criada por animais ao invés de humanos. Mas, por exemplo, a criança é abandonada muito cedo e acaba indo para algum lugar com vida selvagem e acaba sobrevivendo junto aos animais. Vale mencionar um caso muito bizarro, que é o de Ginny, uma menina que foi extremamente maltratada quando pequena. Por 13 anos, seu pai a manteve presa em um porão longe de qualquer interação e em condições terríveis. Em 1970, a mãe dela, que era quase cega devido a um acidente, fugiu de casa e a levou junto até o órgão de assistência social. Na hora, as autoridades estranharam a condição da menina, que estava desnutrida e extremamente debilitada mentalmente. A mãe continuou a ajudar sua filha, mas o pai tirou a própria vida depois do caso receber a atenção da polícia e da mídia. Para você entender um pouco a situação da menina, ela não tinha resistência suficiente nem para se manter em pé e tinha muita dificuldade para comer e beber. Ginny foi mudando entre casas de adoção e com o tempo ela foi recebendo um processo de ressocialização, mas ela não conseguiu se recuperar totalmente. Antinatalismo. Antinatalismo abrange o conceito de que procriar é moralmente errado. O conceito defende argumentos válidos, principalmente um ponto de vista pessimista em relação à existência. Afinal, para prevenir o sofrimento, basta não existir. Vamos pôr na balança o seguinte: uma pessoa para viver precisa de recursos. Dito isso, quanto mais pessoas nascem, mais recursos são necessários para manter essas pessoas por conta do direito à vida. Então, alterações acontecem no mundo não para manter as vidas, mas para fazer com que mais pessoas possam viver, ocasionando em escassez de recursos, problemas sociais, econômicos e etc.
Para resolver isso, a solução considerada ética é não popular ainda mais. O próprio ser humano é ruim por natureza e causa a destruição de sua própria espécie e de outras. Outro ponto para levar em consideração é o seguinte: imagine que um casal tenha um bebê. Porém, ambos não possuem um discernimento racional acerca da realidade, nem são instruídos o bastante para criar seu filho de forma íntegra. Um outro argumento seguido pelo antinatalismo é o do consentimento. Você não tem consentimento quando nasce, então o nascimento é de certa forma antiético, pois aquele que nasceu pode não querer ter nascido em primeiro lugar. Mais um ponto para adicionar é em relação àqueles que já estão vivos. Por exemplo, inúmeras crianças e pessoas inocentes que sofrem e vivem na pobreza só pelo fato de terem nascido. Essa questão vai longe, dá para fazer vários questionamentos e até refutar algo que nem mesmo chega a ser pensado, simplesmente porque é o que as pessoas fazem em certo momento da vida. Charles Fort é um escritor americano que em sua época se aprofundou em fenômenos inexplicáveis, ou que eram negligenciados pela ciência. Charles discute sobre fenômenos aos quais ele mesmo denominou e que mais tarde ficaram conhecidos, como combustão humana espontânea, um negócio muito bizarro que faz uma pessoa explodir com o fogo vindo de dentro para fora. Geralmente alcoolismo e fontes externas de ignição são as causas para explicar esse fenômeno. A bola de raios, que acontece durante tempestades e diferente de um raio comum, flutua no ar por alguns segundos, podendo queimar e destruir o que entrar em contato. Ele também fala sobre teletransporte, OVNIs, desaparecimentos inexplicáveis e várias outras coisas. Charles, apesar de considerado pioneiro em pesquisa do paranormal, não é muito comentado por aí. O ponto é que Charles documentou em suas obras esses eventos com base em seus conhecimentos e vivências, nos anos 1800, onde a informação não era tão acessível quanto hoje. The Road to Ruta. Road to Ruta, ou Desejos e Arco-Íris, é uma história em quadrinhos infantil que introduz a história de uma menina que mora em uma cidade incolor. Um dia ela encontra uma caverna que leva a um mundo cheio de cores. Ela leva uma flor para sua cidade. Os moradores encantados começaram a querer uma também, mas não tinha para todo mundo. Essas flores, quando morrem, dropam 3 gotas, e quando uma delas é plantada, outra flor nasce. Sendo assim, outras foram crescendo aos poucos, até que várias pessoas tinham uma flor colorida. Ao término da história, é dito que as pessoas desejavam mais flores. A teoria sobre esse livro é que seu conteúdo seria disponibilizado nas escolas para uma manobra de manipulação de mercado, unificando o sistema financeiro. Eu achei essa teoria meio desconexa. O quadrinho apresenta às crianças o que significa economia e escassez de recursos de forma bem simples. São mais associações que ligam a história a uma teoria de que está mostrando um novo padrão de moeda, organizado por sabe-se lá quem. Os Cagots. Os Cagots foram um grupo de pessoas que moravam na França por volta dos anos 1500, 1600. Eles eram extremamente discriminados, como se fossem de uma etnia diferente das outras, forçados a morarem nos subúrbios das cidades. Não podiam frequentar locais públicos e várias leis aplicavam diversas restrições a eles. É muito estranho porque não se sabe ao certo de onde os Cagots vieram e por que havia tanto preconceito que se estendeu para vários séculos. Também não se sabe quais costumes e culturas tinham para serem alvos dessa segregação. E é difícil saber porque eles pareciam como qualquer outro francês normal. Falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, talvez a aparência poderia ser um critério, mas não é como se os Cagots fossem muito diferentes também. Laboratórios submarinos. Em 1960, a Marinha dos Estados Unidos iniciou um projeto para construir 3 laboratórios submarinos. Serviriam para testar a capacidade de permanecer embaixo d'água por grandes períodos de tempo, analisar a viabilidade de habitats marinhos e pesquisa. As primeiras 2 missões foram um sucesso, com mergulhadores permanecendo nas bases submarinas por vários dias e juntaram informações sobre o psicológico do ser humano nessas condições. Na terceira missão, as coisas não pareciam tão bem. A terceira base apresentava problemas que não estavam presentes anteriormente. Os mergulhadores tiveram que consertar um vazamento assim que o lab foi para a profundidade. Sendo assim, Barry L. Cannon, um dos mergulhadores, foi encontrado morto, e mais tarde foi descoberto que ele morreu por envenenamento por dióxido de carbono. O recipiente em seu respirador estava sem o composto necessário para remover o gás. É dito que no Lab 3 havia alguém tentando sabotar os equipamentos de respiração, mas esse possível suspeito nunca foi identificado. Demais informações sobre o incidente são bem escassas e é possível que a investigação na época não tenha ido longe. Devido a esse incidente, o projeto Sea-Lab foi cancelado. Reservas de sangue dos Illuminati. Essa teoria fala que os Illuminati possuem grandes reservas de sangue doado ou que elites compram sangue de pessoas mais jovens para rejuvenescer ou ficarem mais saudáveis, e conecta com celebridades que têm a aparência bem mais jovem comparado à sua idade.
Devido ao custo das operações de transfusão de sangue, é teorizado que a indústria, entre aspas, não busca alternativas sem uso de sangue para não diminuir a arrecadação em cima desse recurso, visto que nem todo tipo de sangue pode ser usado por, em certas vezes, ter a possibilidade de causar infecções ou alterações nocivas no sistema imunológico. Geometria sagrada. É o conceito de que as formas geométricas possuem atribuição divina acerca de sua criação. Cada forma é ligada a esse padrão divino, por isso há tantas delas presentes de forma natural. Além disso, acredita-se que tudo foi criado a partir desse padrão geométrico, por isso várias formas possuem representações e significados do que elas são e podem ser usadas. Por exemplo, as mandalas das filosofias orientais. A geometria sagrada também abrange sentido matemático e metafísico, de forma a compreender como o universo foi criado e as coisas que há nele. A Profecia dos Papas. A Profecia dos Papas foi um manuscrito em latim descoberto em 1595 que listava todos os papas, inclusive os que viriam futuramente. Contudo, as previsões futuras não eram exatas, e historiadores atribuem a profecia a uma farsa publicada na época, dando a entender que foi feita para falsamente destinar nomes à posição de papa. Mesmo declarado como uma farsa, curiosamente o último papa da lista é o único descrito de forma explícita o nome, no caso Pedro de Roma, que traria a destruição de Roma. Mas não tem uma conclusão sobre isso ou quem seria esse Pedro, sendo essa última nota a que mais gera dúvida da veracidade desse documento. Entidades DMT. Isso se refere a pessoas que enxergam entidades quando estão sob o efeito de DMT. Muitas dessas pessoas afirmam que esses seres que estão vendo não são alucinações. São descritos como Elvis, e a maioria diz que eles são conscientes e benevolentes. Foram feitos estudos para documentar as experiências dos usuários, relatando as entidades como estando além da realidade, pois só podem ser vistas quando se usa DMT. Como a droga é apelidada de molécula de espírito, acredita-se que ela desbloqueia as travas do espírito, dando acesso às diferentes realidades que os seres estão presentes. O engraçado é que isso pode ser explicado a grosso modo como alucinações mesmo, porém várias pessoas descrevem entidades similares, e também mudanças em relação às suas crenças. Só que tem outros que também não veem nada e só ficam no grau mesmo. A Floresta das Crianças Perdidas. Tem uma floresta em uma área mais afastada de Los Angeles, com um histórico de crianças desaparecidas. Os casos vêm acontecendo desde os anos 60. Pistas sobre o paradeiro das crianças ou evidências não foram encontradas. Em 1970, um serial killer, McRae Edwards, foi até o departamento de polícia e confessou alguns crimes. Segundo ele mesmo, Mac era responsável pelos desaparecimentos. Inclusive, ele menciona o nome de 2 das crianças que desapareceram na floresta. A polícia diz para levá-los até os locais em que os corpos estavam, mas chegando lá não encontraram nada. Mesmo assim, ele foi levado e condenado por estar envolvido em outros casos. Mac morreu na cadeia pelas próprias mãos antes de receber a pena de morte. Antes disso, ele escreveu suas confissões, e diz que o verdadeiro culpado é um tal de Billy the Cripple. Depois disso, outros desaparecimentos continuaram, e outras informações sobre o que poderia ser a causa são escassas. Solipsismo. Solipsismo é a filosofia que não há nada que não se possa saber além de sua própria mente. Há de se duvidar de tudo do que está fora de sua mente, o mundo exterior, outras pessoas e mentes, então tudo que é de fora pode não existir de fato, referenciado como o problema das outras mentes, que funciona da seguinte forma: é possível ver as reações e comportamentos de outras pessoas. Por exemplo, quando alguém se machuca, dá pra ver que aquele está sentindo dor, mas não dá pra saber se é dor de fato ou a mesma sensação que você sentiria. O solipsismo, em um sentido metafísico, pode ser usado como algo para combater as teorias de realidades falsas. Estar vivendo em uma simulação é possível, porém o que importa é que a sua mente lhe pertence, e é a única coisa que se pode ter certeza que há. E tudo que está lá fora não passa de um conceito. Mas veja bem, esse conceito também pode não fazer sentido. As coisas não são fruto da nossa imaginação só porque sim. Para se saber, é preciso ver, ouvir ou sentir. Damos sentido às coisas que sabemos, e mesmo que o mundo lá fora seja ou não independente da nossa mente, no fim nada disso importa. Thule. Thule é uma ilha descrita em várias obras e mapas da Grécia Antiga. Sua localização varia, mas acredita-se que fica mais ou menos onde hoje é a Noruega. O que realmente gera dúvida sobre o local existir é que não é possível identificar geograficamente a ilha, pois não foi realmente confirmado. Vários exploradores clássicos descrevem o lugar de forma parecida, uma ilha ao extremo norte. Vários deles não dão uma definição clara sobre a localização, então é mais atribuído ao que eles conheciam, o que hoje conhecemos como os países nórdicos. Die Glocke.
Na Segunda Guerra Mundial havia projetos organizados pelo Reich, os chamados Wunderwaffe, para a construção de armamento poderoso e avançado. O Die Glocke seria um projeto ultra-secreto de uma super-arma insana, capaz de destruir caças durante o voo com disparos radioativos ou elétricos, e também possuía capacidades antigravitacionais. O Die Glocke foi descoberto a partir de transcrições de um espião polonês de um interrogatório com um oficial da SS, responsável por projetos secretos que desapareceu em 1945. As armas nunca foram para frente. Até o fim da guerra não seria possível com que fossem desenvolvidas ou sequer usadas, e muitas delas não saíram da fase inicial, gastando muitos recursos. Após o término da guerra, é dito que o esquema de planejamento do Die Glocke foi roubado, e o próprio dispositivo está escondido em algum lugar na Alemanha ou na Polônia. Outra teoria diz que o projeto da arma foi tomado e mantido em segredo pelos aliados, e usado como base para a produção de armas desses países. Fechamentos em parques naturais. É exatamente o que diz. Teorias surgem questionando por que parques nacionais dos Estados Unidos em específico são fechados. Alguns motivos padrões são infraestrutura, limpeza, administração, o terreno pode não ser seguro e eles evitam multidões. Às vezes acontece alguma coisa e eles precisam arrumar ou fechar. Acontece que teorizam sobre algo oculto acontecer durante os fechamentos. Algo que muitos falam é sobre desaparecimentos que acontecem nos parques. Só que a maioria desses desaparecimentos pode ser explicado por conta de negligência das pessoas ou do que, sei lá, um maníaco do parque espreitando pessoas para dar um sumiço. Lago Baikal. Localizado na Rússia, é o lago mais profundo do mundo. Desde que foi descoberto, circula lendas de possuir monstros marinhos, peixes gigantes que aparecem no lago ou um dragão da água. Esses relatos são mais baseados em lendas locais, e não há muita evidência de animais além dos que já são comuns por lá. Outra teoria é de que o lago é um local propenso à atividade extraterrestre. Foram encontrados círculos estranhos no gelo, indicando que ali tem um ou mais discos voadores submersos. Para fortalecer a teoria, vários moradores locais relataram avistar discos voadores e luzes estranhas no céu. O negócio dos círculos no gelo pode ser explicado como alterações na temperatura, mas esses apareceram em uma área do lago que é bem mais fria, então não tem uma explicação exata desse fenômeno. Documentos da União Soviética também relatam avistamentos de objetos voadores não identificados, com alguns dizendo que encontraram vários na água. Panspermia. É o conceito de que não só a vida na Terra, mas em todo o universo veio de micro-organismos, presentes nos planetas, asteroides, que viajam pelo espaço em meteoros e se distribuem. Inclusive é dessa forma que a ideia explica como surgiu a vida na Terra. No geral, a panspermia discute a hipótese de haver sim vida fora da Terra, apesar disso já ser cientificamente possível. Toxoplasmose. É uma infecção causada por um parasita transmitida por gatos ou pela ingestão de carne mal passada e água contaminada. Milhões de casos foram registrados pelo mundo, o que significa que muitos já foram ou estão infectados. Mas a doença não chega a afetar os humanos, apenas em certos casos que a doença causa sintomas como dor de cabeça, dores musculares, em pessoas que possuem o sistema imunológico fraco. E como a doença é assintomática, um pode estar sempre infectado sem nem mesmo perceber. Devido a isso, uma teoria sugere que a doença afeta o comportamento das pessoas. Estudos foram feitos e apontaram instabilidade emocional em pessoas com toxoplasmose. A doença possui até ligação com casos de esquizofrenia. Então assim, pode não parecer nada demais, mas tem sim um grau de perigo. Introspecção completa. É um procedimento da cientologia para tratamento de doenças mentais. Acontece o seguinte, a cientologia não acredita em procedimentos médicos, então eles possuem seus próprios métodos para lidar quando algum de seus adeptos possui algum problema. Esses procedimentos são ocultos, mas vieram a público após a morte de Lisa McPherson em 1995. Após um incidente de carro, Lisa teve um surto mental, mas os cientólogos a recolheram do hospital em que ela foi levada, dizendo que ela não acreditava em psiquiatria. E mano, isso aqui é muito bizarro, cara. Dias depois, seu corpo foi encontrado em estado de desidratação e malnutrição, e ela tinha várias mordidas de inseto pelo corpo, ao qual a autópsia declarou que eram de baratas. Durante o caso, descobriram que a trancaram em uma sala isolada por vários dias. Os altos membros da igreja fizeram de tudo para acobertar o caso. Até hoje não se sabe ao certo que tipo de procedimento é esse que eles fazem. E cara, essa igreja é envolvida em várias controvérsias. Vendo a premissa da cientologia e os casos, você percebe o quão absurdo é tudo isso. Os Estados Unidos é um experimento.
O estabelecer de nosso governo pareceu ser o último grande experimento para promover a felicidade das pessoas. Na camada 1 eu introduzo os Illuminati, e nessa teoria eles têm um papel. Lá eu falei que eles tiveram influência nas revoluções e na queda dos impérios, formando nações independentes. O experimento americano não é apenas a instauração da democracia e provar que esse é o método mais eficaz de governo, mas também a capacidade desse Estado de governar por si próprio. Para isso seria necessário formar uma nação forte e soberana, e independente de sua situação política, econômica e social, estará sempre no topo. E isso vem desde a época da Revolução Americana, e desde esse tempo se estabeleceu a democracia no Ocidente, e com o tempo seria passada para o resto do mundo. Os governos com base na soberania individual hoje controlam o mundo. Pelo menos inicialmente a ideia era fundar uma nação livre, um governo feito para as pessoas e que trabalha para as pessoas. Mas as coisas mudam, e cada vez mais as pessoas começam a enxergar o sonho americano como uma mentira. Bielefeld Psyops. Essa teoria fala que a cidade de Bielefeld, na Alemanha, não existe, e tudo é uma invenção deles, em uma conspiração em conjunto com as agências de inteligência. Claro que essa teoria é meme, e satiriza a ideia do eles estão por trás de tudo, eles sabem de tudo. A teoria surgiu em fórum alemão antigo e foi ganhando popularidade com o tempo. Chegou uma hora que até o prefeito da cidade recebia e-mails perguntando se ela existia mesmo. Tem essa brincadeira parecida no Brasil, falando que o Acre é um estado tão fora do normal que nem existe. Também falam que a Austrália não existe. Outra teoria é que a Finlândia não existe. Mesmo com argumentos, estatísticas e análise da história, ainda assim tudo isso é só um meme. Monitoramento em jogos online. Exatamente como o nome diz, empresas e distribuidoras de jogos online monitoram a comunicação e atividade dos jogadores para reunir dados. Essa conspiração vai além. O jogo não precisa roubar os dados ativamente. Só pelo fato de você executar ações, seus dados já são coletados pelos seus comandos. Como você joga, que tipo de personagem você escolhe, tudo isso é usado para determinar personalidade e cognição. Claro que dependendo do que você joga, é perceptível que as empresas estão interessadas em outras coisas, ao invés de gastar recurso para espionar seus clientes, usando os dados para fazer mudanças no jogo ou identificar métodos para atrair monetização. Por outro lado, a teoria sugere agentes secretos infiltrados em jogos online para, segundo eles, identificar criminosos. Tá, a parte que viola questões de privacidade é quando essas informações são compartilhadas. Por exemplo, no caso do Edward Snowden, que expôs geral aí e disse que as agências não respeitam as leis de seus respectivos países. John Babacombe Lee. John foi um homem sentenciado à forca em 1885 pelo assassinato de Emma Casey, sua empregadora, na casa em que ele trabalhava. Um incêndio tomou conta da casa e John foi visto com um corte em seu braço, e a Emma foi encontrada com um corte na garganta. O ferimento do John dava a entender que ele pulou pela janela e se machucou com o vidro quebrado. Além disso, não havia nenhuma evidência para associá-lo ao crime. Mesmo assim, ele foi condenado. Durante o julgamento, John permanecia calmo, pois segundo ele, era inocente. Sua sentença era a execução na forca. Acontece que o alçapão, mesmo previamente testado pelo carrasco, falhou 3 vezes. Então foi decidido que John, ao invés de executado, fosse preso. Isso foi muito estranho, porque a história do John conta 2 ocorrências em que ele perdeu a linha. Primeiro é dito que ele foi expulso do exército por algum motivo, não é claro o que foi. Uma hipótese é que ele não tinha boa saúde e foi dispensado. Outra fala que ele tretou com os caras. E em 1883, quando foi preso por roubar talheres quando estava trabalhando para um coronel. É como se o John não fosse o verdadeiro culpado do incidente, levando em consideração como ele aceitou a pena, e também o juiz declarou a sentença muito rápido. Depois de 20 anos na prisão, John foi solto, se casou e ficou de boa. Eu não sei como se referir a isso aqui, mas vamos chamar de treino insano de RPG, por que não? E não tem nenhuma informação sobre isso por aí. É o seguinte, nesse iceberg tem alguns tópicos meio alheios, que não são conspirações ou são tópicos memes. Por exemplo, nessa camada tem um tópico sobre a verdadeira altura do Arnold Schwarzenegger, que eu não mencionei porque eu evitei fazer piadinhas nessa parte. E tem os tópicos que são pesados e não estão presentes no vídeo porque eu não quero tomar ban. Esse aqui do RPG Insano eu creio que seja um desses tópicos inventados para dar uma disfarçada. Conspirações de qualquer maneira é um tópico controverso, por mais que eu enxergue de outra forma. E fazer conteúdo sobre esse assunto é bem difícil. E eu não tô falando só de buscar informação, essas coisas. Talvez eu fale sobre isso em um vídeo separado. É por isso que nos vídeos passados e respondendo os comentários eu deixei claro, eu queria saber o quão longe eu conseguiria ir com essa série. E lembrando, eu pretendo finalizá-la, mas não é uma promessa. Mas enfim, se você tiver alguma informação do que pode ser isso aqui, me avisa. O efeito Oz.
O efeito Oz é quando alguém sente ou acredita que viaja entre realidades alternativas aleatoriamente e sem perceber. Um negócio meio espaços liminares, sabe? Geralmente pessoas que alegaram presenciar esse fenômeno estavam em lugares que, em teoria, deveriam ser normais, tendo uma relação com o fenômeno do silêncio súbito. Por exemplo, estar isolado em algum lugar como uma floresta, em ruas vazias, ou até um estabelecimento que deveria estar cheio de movimento, mas não há nada acontecendo. O efeito Oz é um conceito bem obscuro sobre viagens interdimensionais. Essa realidade alternativa é quase idêntica à principal, mas é perceptível a sua estranheza de alguma forma. Continentes extremos. Tópico impossível, mas dá para deduzir que esse tópico fala sobre alterações geográficas a nível continental, como o conceito de Pangaea. Todos os continentes unificados como foram há milhões de anos atrás. No caso da teoria da Pangaea próxima, os continentes irão se unificar daqui a milhões de anos no futuro. Isso aconteceria com a expansão dos oceanos e a alteração nas placas tectônicas, resultando na unificação dos continentes. Vamos descartar a teoria da Terra plana aqui. Os continentes são distribuídos por toda a circunferência da Terra. Então, a Pangaea, por ser uma massa de terra ocupando só uma parte do planeta, teria um clima bem cruel. Não apenas o continente era um só, os oceanos também, denominado Pantalassa. Antes do Pangaea, houve outros supercontinentes, possivelmente até maiores, e é dito que o Pangaea, por ser o mais recente, continua quebrando até hoje. As obras de Shaver. As obras de Shaver se referem a Richard Sharp Shaver, escritor americano que fez histórias sobre ficção científica. As histórias falam sobre uma civilização que vive embaixo da Terra, e segundo Shaver, ele mesmo descobriu esses seres alegando que eram reais e não ficção. Essa era uma raça alienígena que vivia no fundo da Terra, e eles caçam humanos para fazer coisas, né? Tipos gigantes. Shaver dizia sobre influências em sua vida, que eram dessas criaturas misteriosas do subterrâneo. Ele ouvia vozes e alegou ter sido preso por esses seres por vários anos, visto que ele era um funcionário em uma fábrica em 1932, só que depois de um incidente com um dos equipamentos que ele trabalhava, se demitiu e desapareceu. Não só ele, mas também suas obras não eram levadas a sério. Muitos falavam que a parte dessa história ser real era apenas uma jogada de marketing. Anos depois, Shaver propõe evidências da existência dessa raça no que ele chama de livros de pedra, textos e ilustrações gravadas em pedras feitos por essa raça. Ainda assim, não era dada tanta credibilidade a esses relatos. Só que as histórias criam alguns paralelos com lugares perdidos ou ocultos, como Lemúria, que é mencionada nas obras dele. Zonas autônomas temporárias. Se trata de uma ideia anárquica, a criação de espaços para a disseminação de ideias, longe da arbitragem do Estado e hierarquias sociais. As zonas são espaços físicos, as pessoas que contribuem para sua construção e proliferação de ideias. As zonas autônomas são organizações para desenvolver os conceitos e atividades sem que revoluções sejam feitas para alcançar tal liberdade. Afinal, revoluções tiram um estado para colocar outro, e também sem que seus integrantes abdiquem de sua liberdade individual, sendo essa prática uma restrição estabelecida pelo modelo social. Além disso, as zonas são alternativas para propagar a informação para além delas mesmas, como resposta à influência da sociedade e das instituições que parasitam sobre nossas vidas para o desenvolvimento do coletivo. A ideia pega como exemplo a utopia dos piratas, que viviam por sua própria conduta formada pelos interesses de seus integrantes, e mesmo que sejam impedidos, outros com os mesmos ideais surgirão no lugar. Pulo quântico. Pulo quântico, pelo que eu vi, fora os conceitos de física, se trata de uma crença. Ao mudar sua mentalidade e aspectos da sua vida, é possível mudá-la radicalmente, quase como se você mudasse para outra versão de si mesmo de outra realidade. O pulo quântico é uma manifestação de realidade com a qual não era acessível anteriormente. Por exemplo, uma pessoa trabalha em algo que não gosta, possui sonhos, mas está cada vez mais distante deles. Parecido com a lei da atração, os pensamentos e desejos emitem frequências ao universo. Então esses interesses são sincronizados através dessa mudança de mentalidade e a fortuna recai sobre aquele que está focado no que quer. O conceito é bem centrado na mentalidade para atingir mudanças em vida. Há vários métodos para atingir esse estado e dependendo a mudança pode acontecer bem rápido. Grey Goo. Em um futuro distante, uma nanotecnologia inteligente teria a capacidade de consumir matéria e se reproduzir. Esse seria mais um ponto de singularidade. A raça humana, visto como ameaça, seria extinguida por essas nanomáquinas que, para se reproduzir, se alimentariam de qualquer coisa. E chegariam a um ponto tão absurdo que essas máquinas consumiriam toda a biomassa da Terra, se espalhando incontrolavelmente por todo o planeta.
resultando na destruição de todo o ecossistema e formando uma gosma cinza pelo mundo. Essa ideia é até difícil de descrever e, mesmo sendo um experimento mental, por incrível que pareça, não é impossível de acontecer. Para prevenir isso, foi estabelecida uma condição tão simples que chega a ser estúpida. É só não fazer, visto que máquinas assim não seriam eficazes considerando os recursos necessários para criá-las. E que utilidade teriam se não destruir a raça humana, não é? As esferas de pedra da Costa Rica. É exatamente isso, o mistério das bolas de pedra. São centenas espalhadas e não se sabe como ou quando foram feitas. Eu achei esse aqui parecido com os Moai. Nesse caso aqui, um povo antigo da Costa Rica, que não tem nenhum registro sobre eles. Fizeram essas pedras e espalharam pelas ilhas de alguma forma. O negócio é o seguinte, essas são esferas quase perfeitas, e cada uma delas pesa cerca de 10 a 20 toneladas. Então, como que fizeram isso? Como transportaram? Porque não dá pra simplesmente empurrar essas bolas por aí, é muito peso. As esferas foram descobertas nos anos 30 e acredita-se que são dos anos 500 ou 600. Teorias sugerem que as esferas demonstravam o nível hierárquico dos cacifes de tribos muito antigas e que hoje estão praticamente extintas. Eram usadas como símbolos de status e influência desses povos. Ainda assim é difícil confirmar, pois muitas das esferas não estão em suas posições originais, e qualquer registro sobre é inexistente. O que tem são os relatos dos exploradores que chegaram lá e encontraram essas esferas. Pucaini. Pucaini é uma floresta na Letônia com estranhas formações e amontoados de pedras. Similar às esferas da Costa Rica, apenas teorias sugerem como as pedras foram parar lá. Por exemplo, as pedras foram levadas para fazer um castelo que não foi construído, ali no meio da floresta mesmo, só que não há registros para averiguar isso. Na maioria do que se fala sobre a floresta é que é um lugar místico e bastante escolhido para rituais pagãos. Acho que eu não preciso dizer o que é a K, né? E para evitar possíveis problemas, vou ser bem breve nesse. Segundo a teoria, governos de diferentes países financiaram um grupo para manobras políticas e afins. O tópico já é autoexplicativo, então eu não preciso explicar mais do que isso. O Titanic não afundou. Tem várias pistas que sugerem isso. A empresa do Titanic tinha um outro navio quase idêntico ao primeiro, o Olympic, tanto em tamanho como em design, sugerindo que o Titanic não era o maior navio da época. Então, os dois navios foram trocados em um esquema de fraude de seguro. Meses antes da partida do Titanic, o Olympic esteve envolvido em um acidente com outro navio da marinha. Essa colisão custaria caro. Não só isso, mas o ocorrido agregaria um grande prejuízo na justiça à empresa. Nesse caso, após ser consertado, não totalmente, o Olympic foi trocado secretamente pelo Titanic e fraudado de propósito, para que a empresa recebesse o valor total do seguro para compensar. Para reforçar a teoria, não só considerando a semelhança entre os navios, JP Morgan, o dono do Titanic, que tinha uma suíte exclusiva, cancelou a sua viagem no último minuto, como se soubesse o que ia acontecer com o navio. Há também contra-argumentos à teoria, como o valor do seguro não seria o suficiente para cobrir o prejuízo, fora que seria quase impossível trocar os dois cruzeiros em tão pouco tempo. Para dar contexto, o Smithsonian é uma instituição de pesquisa. Foi descoberto que a instituição destruiu vários esqueletos de gigantes nos anos 1900. Esse caso veio à tona em 2014, desclassificando documentos a pedido da Suprema Corte dos Estados Unidos, revelando um grande encobrimento de evidências da existência de gigantes. Foram vários ossos diferentes destruídos para manter a teoria evolutiva da época. E esse caso foi investigado e tratado como uma farsa e foi criado como uma brincadeira por um site conhecido por fazer notícias memes. Porém, as teorias não pararam. Lembrando que a Smithsonian é uma instituição do governo. Ainda é teorizado que os restos dos esqueletos foram secretamente guardados para pesquisa e que eles ainda mantêm os ossos de gigantes escondidos. Quero separar essa parte do vídeo para agradecer o apoio aí nos vídeos, os comentários, as sugestões. Inclusive, mandem sugestões que eu analiso se dá para fazer um vídeo, certo? Eu tenho algumas sugestões anotadas e eu vou trazer vídeos falando sobre esses temas. Eu vou tentar postar a camada 4 o quanto antes. Por mais que seja difícil fazer esse tópico, eu tô me divertindo bastante fazendo. E como sempre, comentem o que acharem importante, mas que ficou de fora. Enfim, se gostou já sabe a ladainha e até a próxima.